que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Amados sejam por toda parte ao Sagrado Coração de Jesus. Eternamente. Essa missa será celebrada pela ressurreição de Valdomiro Pereira dos Santos, João Augusto Martins, Rosa Adélia Martins, José Borges Aviala, Cícero Amaro Sobrinho, Maria Abadia Martins Bartata, Joaquim José Luiz, Iliotides Aguiar de Oliveira, Francisco José de Oliveira, Carlos de Oliveira, Jesus Batista, Ana Rosa Tosta, Eloídes Pereira Tosta, Marcos Silva Ribeiro, Maria Medeiros, Marli Medeiros, Catarina Cândida de Jesus,
Em ação de graças pelos dizimistas, 36 anos de casamento de Oswaldo e Tânia, pela saúde de Lúcia das Dores Martins Borges, Jônita Cavalcante, Conceito Borges de Faria, intenções missionárias. Rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma com profundidade as relações humanas e dispõe ao encontro com Deus e com os irmãos. Irmãos e irmãs, celebremos a solenidade de São Paulo Apóstolo. De Jesus, Pedro recebeu o mandato de liderar a comunidade recente, um simples pescador que Cristo transformou em uma pedra, o qual edificou a sua igreja, e Paulo, a missão de anunciar o Evangelho a todos os povos, fiéis ao projeto de Jesus Cristo, foram perseguidos pela vossa fé, martirizados e mortos em Roma. A festa de hoje nos leva a refletir sobre a grandeza da missão de Jesus, confiou ao Papa Francisco, sucessor de Pedro. Unidos, agradecemos a Deus pela fé e o testemunho missionário deste apóstolo, cantando para receber o presidente dessa celebração e os seus auxiliares. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha viva e da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. A vocês que nos acompanham de casa, sejam bem-vindos
a esta Santa Missa em que celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo celebramos dia 29, mas a Igreja do Brasil transfere para o próximo domingo, no caso hoje, para juntos celebrarmos a solenidade desses dois grandes apóstolos da nossa Igreja. E neste dia queremos rezar também pelo Romano Pontífice, Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que o Senhor nosso Deus continue abençoando e dando forças para conduzir a barca da Igreja. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, com coração confiantes na misericórdia do Senhor, vamos apresentar a Deus nossas falhas, nossas transgressões, nossos pecados. E arrependidos, supliquemos o perdão de Deus. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Celebrando São Pedro e São Paulo, glorifiquemos o nosso Deus cantando um hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro e Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de
de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Rezamos nesta Santa Missa pelo 7º dia de falecimento de Valdivino Pereira, que Deus conforte a sua família que celebra a sua memória. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia, 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor. Uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram, lhe dá as mãos. E o anjo continuou: coloca o cinto, a calça e 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. E tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor
estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos então a solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois santos no mesmo dia, para simbolizar para nós a unidade da igreja na sua diversidade. Porque os dois buscaram o seguimento a Jesus Cristo e o anúncio de Jesus Cristo de modos diferentes. Os dois tinham também, de certa forma, suas convergências. Por isso que celebrar os dois no mesmo dia também mostra para nós o sinal de unidade que nós vemos em Pedro e a diversidade que nós vemos em Paulo. Unidade porque na figura de Pedro se centra, então, a partir da sua fé, a construção, a edificação da igreja, corpo místico de Cristo. E na figura de Paulo a gente tem essa igreja que mundo afora testemunha a presença e o santo evangelho.
E aí hoje, celebrando São Pedro, a gente tem que também olhar assim, quem que é Pedro na nossa igreja? Quem que é esta uma das colunas fundamentais da nossa igreja, que é Pedro? Pedro, então, era um pescador humilde, sem muita instrução, e que num certo momento da vida foi chamado por Jesus Cristo para ser, então, o seu seguidor. E a gente vê na história, então, da salvação, com esse caminho de Pedro com Jesus, que Pedro era um homem muito impulsivo. Pedro, ele falava as coisas com Jesus, falava as coisas com as outras pessoas, assim, o que tinha que falar, ele falava. Um homem de cabeça dura, com muita convicção, muito impulsivo, mas, ao mesmo tempo, também um homem que teve o seu momento de queda. Quando, no momento da crucifixão, ele foi perguntado se ele conhecia Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Então, a gente vê que esse homem destemido, com toda essa força, com toda essa busca de seguimento a Jesus Cristo, também tem os seus pecados, também tem as suas falhas, também tem as suas quedas. Mas é nesse seguimento a Jesus e nesse desejo de estar sempre com o Senhor é que ele proclama esta fé que nós ouvimos hoje no Evangelho. Quando Jesus pergunta quem que eu sou para vocês, com quem a gente vê na pessoa de Jesus Cristo, quem é Jesus para nós? E então ele proclama a fé que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E sobre esta fé de Pedro proclamada é que nós também proclamamos a nossa fé e nos tornamos unidade, uma só igreja. Nos tornamos, então, a Igreja Católica. Então, a igreja é edificada a partir desta fé que todos nós também proclamamos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai na vida buscando o seguimento a Jesus, a exemplo também deste santo. Depois a gente tem Paulo do outro lado, que era um homem culto, querendo ou não, tinha suas posses, mas ele era perseguidor de cristãos, ele tinha prazer em matar cristãos. E num certo momento da sua vida, enquanto ele caminhava, Jesus então aparece na vida dele e ele passa por um processo de conversão. Ele muda totalmente de um perseguidor de cristãos para um apóstolo de Cristo. E a cena mais icônica assim, da conversão dele é que ele está no cavalo e ele cai do cavalo. O pessoal fala então, que ele cai quando Jesus aparece. Então ele cai. E na vida a gente também precisa, às vezes, passar por essa experiência. Aí a gente olha para a figura de 2 santos e percebe, gente, mas é muito parecido comigo, porque às vezes a gente é cabeça dura, às vezes a gente é impulsivo, a gente quer falar as coisas e achar assim, eu vou falar porque é verdade. A gente é assim, impulsivo, cabeça dura, a gente quer dizer a verdade, a gente quer mostrar o que é. Então a gente também traz essa figura. E ao mesmo tempo a gente se sente também muito assim, em cima do cavalo. E na vida a gente precisa passar pela experiência de conversão, que é cair do cavalo. Tem que cair para ver se a gente aprende, de fato, o verdadeiro caminho de Jesus Cristo. Então, todos nós precisamos disso na vida. Todos nós precisamos, muitas vezes, cair do cavalo para ver se a gente acorda para a vida, para ver se a gente aprende e a gente se torna uma pessoa melhor. Porque os 2 passaram por momentos de mudança. Os 2 tiveram momentos de transformação na sua vida. A gente vê Pedro, então, que no momento da sua queda, no momento em que ele nega Jesus, a única coisa que Jesus faz com ele é depois aparecer e perguntar, Pedro, tu me amas? Porque quando a gente erra, quando a gente peca, a gente se martiriza demais. A gente dói, essa situação quando a gente está em pecado, quando a gente peca, quando a gente erra. Mas o que Jesus muitas vezes vai chegar para você e perguntar é, tu me amas? Diante de tudo isso que você fez, tu me amas? Para que a gente de fato volte ao caminho dele, para que a gente de fato se coloque na presença dele. E às vezes nas nossas relações, quando a gente tem problemas, essa pergunta seria muito útil entre nós. Para a gente sanar muitos problemas que a gente causa às vezes entre nós, nas nossas relações pessoais. E a mesma coisa acontece com Paulo. Ele tem o seu processo de conversão e depois ele sai mundo afora testemunhando o amor de Jesus, testemunhando a palavra do Santo Evangelho, a verdade de Cristo. Até onde ele conseguiu. A gente tem uma pretensão sempre de converter o mundo, porque o mundo está do jeito que está, cheio de problemas, cheio de dificuldades, desde a época de Paulo. E a gente precisa, de fato, converter o mundo, a gente precisa levar, de fato, a verdade de Jesus Cristo para o mundo. Agora, existe um perigo, é da gente que está dentro achar que não precisa de conversão.
Porque Paulo teve que passar por esse processo. Era um homem que tinha tudo. Era um homem que estava bem na sua vida, mas que num certo momento ele passa por um processo de conversão. Uma conversão pessoal, para depois sair e converter o mundo. Então a gente que está dentro, a gente precisa de conversão, a gente precisa de mudança de vida. Porque tem hora que a gente está com tanta cabeça dura, a gente está tão impulsivo no nosso caminho que a gente acha que não precisa de mudar. A gente acha que sempre é o outro que precisa que mudar. E isso a gente escuta às vezes na boca nossa. Ah, lá em casa é o marido que tem que mudar, é os filhos que tem que mudar, é a esposa que tem que mudar, eu não. Quanto, na verdade, a gente precisa de mudança nas nossas relações pessoais e também precisa de conversão na relação com Jesus. Porque a gente peca, a gente erra, a gente cai, a gente tem os nossos problemas, a gente tem os nossos erros. Então, dentro aqui, a gente precisa de conversão também. Esta igreja de Jesus Cristo precisa se converter constantemente para poder testemunhar no mundo qual é a verdadeira mensagem de Jesus. Porque quem não acha que não precisa de conversão, quem acha que está sempre em cima do cavalo, já está fazendo com que esse pensamento ruim, essa força maligna, ela domine às vezes sobre nós. E tem gente que nunca vai buscar um caminho de conversão porque acha que já está convertido, já está salvo, já é santo. E não é assim que funcionam as coisas. Da mesma forma nas nossas relações pessoais, a gente às vezes vai destruindo as nossas relações porque a gente não muda, porque a gente não melhora. E é assim que a gente vai se destruindo, é assim que a gente vai destruindo aquilo que a gente já formou um dia. Então, por isso que a gente precisa constantemente de conversão, de mudança de vida, de abrir-se ao novo de Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, fazer com que esta igreja que somos nós, continue a ser edificada por esta fé que nós proclamamos. Nós ouvimos que as portas do inferno não irão prevalecer por esta igreja edificada de Jesus. A igreja que Jesus edificou não é simplesmente um templo construído de material. São as pessoas. Somos nós. E esta igreja não irá para frente se a gente não buscar uma vida de santidade. Se a gente não buscar uma vida de conversão. Quando a gente busca a vida de santidade, que acontece no dia a dia de nossas vidas, amanhã, quando você acordar cedo para trabalhar, quando você encontrar sua família amanhã, quando você encontrar as pessoas, é ali que a gente vai viver no caminho da santidade. A gente vai viver no caminho que a gente busca ser melhor a cada dia. Porque olha o exemplo destes dois homens, você pode pensar assim, a santidade já tem que ser perfeita o resto da vida. Pedro, essa impulsividade toda, essa cabeça dura igual a gente, errou, pecou, negou Jesus, e depois volta para o caminho do Senhor, volta convicto da sua fé. Paulo, que teve seus momentos de dificuldade também na hora de anunciar o caminho de Jesus Cristo, e de certa forma teve até certas situações com Pedro também. Você vê, porque são como nós. Agora, o que diferencia eles, muitas vezes, do caminho que a gente está vivendo? É porque, de fato, eles buscaram uma mudança de vida, eles buscaram viver conforme aqueles que eles estavam testemunhando. É por isso que Paulo chega a dizer que viver para mim é Cristo. Ou seja, a minha vida é seguir o exemplo dele. E que ele guarda esta fé, proclamando isso, viver para mim é Cristo. É por isso que Pedro, diante da sua queda, diante da sua dificuldade, chega a dizer, Senhor, tu sabes tudo. Sabe das minhas falhas, sabe dos meus pecados, sabe das minhas glórias, eu te amo. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida cristã, para que as forças do mal nunca dominem sobre nós. As forças que querem nos derrubar, que querem nos ver infelizes, que querem destruir esta igreja que o Senhor Jesus formou a partir da fé firme e da rocha firme que é a fé de Pedro. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que neste dia nós possamos pedir a graça a Deus de também viver o caminho da santidade, de aprender com estes dois homens, que o caminho da vida e da santidade é possível a todos nós, mesmo com as nossas falhas e com as nossas glórias. Mesmo quando a gente tem dificuldade de mudar, mas é possível sim mudar, é possível melhorar. O Senhor sempre dá uma oportunidade para aqueles que querem viver o caminho de conversão. E que a igreja edificada pelo Senhor na fé de Pedro, que somos nós, possa continuar por toda a história, testemunhando a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, e viver a busca da vida e da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, celebrando São Pedro e São Paulo, apóstolos do Senhor, elevemos ao nosso Deus, o Deus da vida, testemunhado por Ele, as nossas preces. Nossa resposta: em vós confiamos, Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Jesus, olhar para a tua igreja, que enfrenta tantas dificuldades para comunicar o Evangelho no mundo de hoje, e concedei-lhe a graça e exemplo de Pedro e Paulo, de nunca perder o ardor missionário, nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Jesus, te pedimos pelo Papa Francisco e seu vigário aqui na terra, para que o Espírito Santo ilumine na condição da barca de Pedro e lhe conceda muita saúde e ensino sempre renovado, nós os pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Jesus, vós que chamaste Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens à boa vontade para o serviço de vosso reino, de paz e justiça, nós os pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Jesus, que nossa comunidade siga com docilidade, fé e obediência o ensinamento de Papa Francisco, nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Jesus, te pedimos por todos os fiéis que rezam o Santo Terço, para que encontrem em São Pedro e São Paulo a perseverança e fé para continuar na missão de rezar pelas famílias vocacionais e nossa igreja, nós os pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Deus Pai de amor e de bondade, atendei os nossos pedidos, orações e súplicas que vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar? O amor de Cristo. Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar? O amor de Cristo. Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem
quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, Nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor e a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Fernando e por todos os que guardam a fé, que receberam dos apóstolos. Dei-nos o pão da Santa vida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, os oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho,
sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Valdivino Pereira, de todos que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, com amor e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, nos disse o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, sereis salvos. Jesus reunido com os 12, Ao lhe resolveu perguntar: quem dizem os homens que eu sou? De mim o que estão a falar? Uns dizem que és o Batista,
dizem que é Jeremias, ou mesmo algum dos profetas. Uns dizem que tu és Elias. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Reunido com os 12, ali resolveu perguntar: Quem dizem os homens que eu sou? De mim o que estão a falar? Uns dizem que és o Batista, uns dizem que és Jeremias, ao mesmo algum dos profetas. Uns dizem que tu és Elias. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Feliz é para o Simão, por isso estás a falar. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.
meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a Maria Santíssima, a Rainha dos Apóstolos. Maria interceda a Deus por nós e por nossa comunidade de fé. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar um instante, por gentileza. Os familiares de Valdivino estão presentes? Se estiverem, levante a mão. Nossos sentimentos, né? Está sempre aqui conosco. Então, que Deus possa confortar a família neste momento de dor, de luto. Tá? Que a certeza da ressurreição seja o conforto de Deus neste momento para vocês. O nosso aviso, rapidamente então, esta semana, já na sexta-feira, a gente inicia a festa de Nossa Senhora da Rosa Mística, a nossa comunidade irmã, que fica lá na Avenida Equador, no bairro Marulina. Então, agora, sexta, sábado e domingo, na parte da noite, nós temos a nossa festa social lá, com as deliciosas comidas de barraquinha. E na segunda-feira, dia 10, sem ser amanhã, a outra, às 19h30, 7h30 da noite, nós temos a Missa do Tríduo. Então, dia 10, 11 e 12, segunda, terça e quarta, nós temos a Missa do Tríduo todos os dias, segunda, terça e quarta, 10, 11 e 12, às 19h30. E na quinta-feira, dia 13, dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, às 7 horas da noite, nós teremos a recitação do ofício de Nossa Senhora e às 7h30, a missa solene em honra a Nossa Senhora da Rosa Mística. Então, convido vocês a participar lá na comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística. E aí no dia 13, 14, 15, 16, quinta, sexta, sábado e domingo, teremos também as barraquinhas lá. Então venha participar lá com a comunidade, prestigiar os nossos irmãos da comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística. E a primeira sexta-feira agora, primeira sexta-feira do mês aqui também na Matriz, nós temos a adoração santíssima às 18h30 e logo em seguida a celebração do Sagrado Coração de Jesus. Agora nós vamos ouvir da nossa comissão de festa o relatório da nossa festa de Santo Antônio 2023. Boa noite a todos. Bom, está aqui eu e o Zé Lúcio, né, em nome da comissão de festa, para repassar para vocês aí o resultado do esforço de todos. Antes, quero agradecer a Deus pela proteção, né, graças a Deus não tivemos nenhum problema na festa, nenhuma confusão, nenhuma briga, nenhum roubo. A gente queria agradecer ao Padre pela confiança na nossa comissão de festa. Esse ano a comissão de festa, a Leontinha não pôde estar com a gente, mas tenho certeza, a Leontinha esteve em oração conosco, nosso muito obrigado. O Neto também não pôde estar com a gente por questão particular e de trabalho, mas colaborou dentro do possível, mesmo estando com a gente. E esse ano nós tivemos a entrada do Cleimar e da Rutineia, cujo objetivo foi eles ter um olhar de fora para dentro, nos dar dicas aí, sugestões de melhoria. Esse ano a gente teve 3 importantes eventos que tiveram interferência na festa diretamente. Primeiro, uma pamonhada de um político da cidade, né? A missa de Corpus Christi aqui na comunidade e também um almoço do SEGM que acabou atrapalhando um pouquinho o nosso almoço.
Saímos com a certeza que extraímos o máximo das nossas equipes diante da estrutura e dificuldades que temos. Dentro das principais receitas, vou resumir um pouquinho rapidamente, tivemos aí R$40 mil de receita com bar, vendemos mais de 420 batatas, 170 bolinhos de milho, vendemos quase 900 caldos, mais 214 curais, vendemos quase 2.700 chica doida, quase 2.400 caribó, quase 100 frangos fritos, 250 frangos assados, vendemos quase 4.000 pamonhas, mais de 300 pizzas, mais de 400 crepes, quase 900 doces, mais de 300 churros, quase 700 pescarias, brinquedo de pescaria, e mais de 200 salgados. Tivemos quase R$6 mil com patrocínio. Aqui eu destaco um agradecimento especial ao Jamir, que é responsável por quase 80% dessa doação, buscando aí os nossos parceiros e patrocinadores. Tivemos aí R$2.200 de doação, seja em numerário, seja em Pix, e quase R$4 mil com despesa com a nossa galinhada, e R$550, que foi aquele almoço que a gente serviu para os voluntários do tapete, que vai ser retornado para a gente. Então, entre as receitas, tivemos aí R$246 mil de receita bruta. Em relação à despesa, a gente teve esse ano uma boa doação, tivemos muita doação de frango, de óleo, de açúcar, e entre as principais despesas, destacamos R$25 mil com bar, bebidas, sucos, R$15 mil com milho verde, esse ano o milho caiu de preço, R$14 mil com apresuntado, frios, mussarelas, R$16 mil com cercamento e tenda. Aqui, pessoal, destaco a importância e a responsabilidade dessa festa nossa. Antes de a gente iniciar a festa, a gente já sai com custo fixo de quase R$20 mil, que é as barracas, então, ou seja, tem que ser muito bem trabalhado, quase R$7 mil com a parte de segurança, quase R$9 mil com o brinquedo, pescaria, e quase R$8 mil com despesa com gás. Destaco que todos os fornecedores já estão pagos, tá? A gente, graças a Deus, nesse momento não tem nenhuma pendência com nenhum fornecedor, a festa está totalmente já acertada. Em relação aos investimentos, destaco uma pedra do concreto para o balcão, que vai ser fixo agora, e também a questão dos azulejos na parede. Era uma parede que estava bastante feia, por questão também de segurança e também de questão de alimentício, segurança alimentar, nós colocamos azulejo nessa parede, na cozinha. Então, tirando aí as despesas, tirando o dízimo da diocese, que é 10%, e menos 5% da contribuição para a congregação do padre, nós já podemos afirmar nesse momento que a gente vai ter um lucro previsto da festa de R$80 mil, já descontado todas as despesas. Esse número pode ser mudado, vai ser mudado, aliás, porque nós temos aí, a gente vai fazer algum investimento esse que tem o objetivo, basicamente, de dar condições aos nossos voluntários, ganhar produção e também condição de trabalho. Queria aqui agradecer a nossa comissão de festa pela paciência, dedicação e empenho. É uma comissão que trabalhou para valer e não mediu esforços. Queremos também agradecer a todos os voluntários, o escritório paroquial, através do Leandro, as capelas, outras comunidades e a todos que, de uma maneira geral, contribuiu de forma direta ou indireta para a nossa festa. E, para finalizar, a gente quer pedir desculpa a todos. Toda a comissão de festa tem atividades, outras obrigações. Caso tenha dito alguma palavra que foi mal expressada, o nosso propósito foi sempre de ajudar e dar condições aos nossos voluntários. Padre Patrick, esperamos que esse recurso seja muito bem útil para o seu projeto de formação da nossa paróquia e que esses recursos sejam muito bem aplicados. Comissão de festa, voluntários, vocês tiveram a oportunidade de fazer parte dessa história da nossa paróquia e estão fazendo. Então, nossos muito parabéns. Agora, a próxima etapa agora, a gente vai fazer a entrega da pasta para o padre e ele vai ter condições durante um ano de avaliar o trabalho e, se for o caso, convidar outros membros da comissão de festa para continuar realizando a nossa festa. Em nome da comissão de festa, o nosso muito obrigado e fiquem com Deus. A gente agradece a nossa comissão de festa, a todos os voluntários que ajudaram na nossa festa. E com a graça de Deus, vamos investindo cada vez mais nas melhorias na nossa igreja para conosco aqui com o nosso povo de Deus e nossas comunidades.
Vamos chamar os aniversariantes. Hoje a Tânia e o Oswaldo, né, mais conhecido como Japão, estão completando 36 anos de vida matrimonial. Se tiver alguém completando mais um ano de vida matrimonial, possa vir aqui na frente para a gente rezar juntos. Vamos ficar de pé, comunidade, rezar pelos dois. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, Pai de amor e de bondade, te pedimos a vossa graça e bênção sobre esta vossa filha, que agradece pelo dom da vida, acumular de toda paz, saúde e felicidade em sua vida, que ela possa sempre estar aqui conosco, agradecendo tão precioso dom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês de frente, assim, igual no dia do casamento. Não para mim, que você casou com ela. Isso mesmo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Deus, Pai de amor e de bondade, derramai a vossa graça e a vossa bênção sobre este casal que constituístes através do sacramento do matrimônio há 36 anos atrás. Que esta família constituída pela sua graça possa continuar testemunhando o teu amor. Que jamais falte, Senhor, entre eles o entendimento, o amor, a paz e a generosidade de um para com o outro. Livrai de todos os males e todos os perigos, e que o Senhor possa continuar abençoando com muitos frutos esta família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou beijar a digníssima aí pra gente ver. Isso! Cantemos os parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os nossos aniversariantes! Viva! Irmãos e irmãs, obrigado pela presença de todos, vocês que nos acompanharam de casa, e peçamos a bênção do Senhor para iniciar esta nova semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de paz eu vos acompanhe. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, tenham todos vocês uma santa noite e um abençoado início de semana. Viva São Pedro e São Paulo! Viva! Viva Santo Antônio de Pádua! Viva! E viva Jesus Cristo! Viva! Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Como a Simão Pedro disse, eu te darei. Nas chaves és a minha igreja, sobre essa pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia.